Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara com mais uma dica de inglês e hoje eu vou passar para você um simples plano para você conseguir estudar inglês todo santo dia. Eu bato muito nessa tecla, eu falo que para aprender inglês você tem que estudar todo dia, não adianta estudar sábado de manhã só no intensivão do sábado de manhã ou estudar 2 vezes por semana, tem que ser de preferência, o ideal é que seja todo santo dia, mas muita gente tem dificuldade. Então eu vou passar rapidinho um plano, é só um exemplo, você não precisa seguir ao pé da letra igualzinho, mas vai te dar uma base de como que dá para você estudar todo dia se você se planejar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, imagina que você fala para mim, Mairo, agora você tem que estudar italiano todo dia. Como é que você vai fazer? E você não tem tempo. E eu realmente não tenho tempo agora para estudar italiano todo dia. Mas se eu fosse obrigado, eu tivesse que aprender italiano, se eu não aprendesse italiano em 6 meses, alguém na minha família ia morrer, o que eu ia fazer? E aí eu tinha que estudar todo dia. Muito simples. A primeira coisa, isso é o modo mais fácil para mim, tá? É só um exemplo para você tomar como base. A primeira coisa que eu faria, eu setaria, né? Setaria. Essa é uma palavra, isso é uma puxada do inglês, tá? Eu definiria, né, uma rotina matinal de estudos. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que eu estudaria pela manhã, e eu sei que tem gente que não gosta de estudar de manhã, tem gente que é mais noturna, esse é só um exemplo, você pode adaptar para outro horário. Mas eu determinaria uma rotina matinal de estudos, eu tentaria de preferência acordar um pouco mais cedo, tá? Então acordar um pouquinho mais cedo que normal, um período que de repente está todo mundo dormindo na sua casa, um período ali pela manhãzinha que não tem tanto barulho, que é mais tranquilo. E pega, além de definir uma rotina matinal de estudos, define um local bem legal para você estudar. Nada de você estudar num lugar chato, sem graça. Cara, levanta de manhã, tem uma praça bonita perto da sua casa, vai estudar lá. Aqui perto da minha casa tem um lago, dá para caminhar na volta do lago, é super legal. Vai estudar no lago se você mora perto de um lago. Tem um lugar, sei lá, até na sua casa mesmo, tem uma peça da sua casa, algum lugar que você gosta muito, vai lá e estuda lá. Então, acorda um pouquinho mais cedo. Se você acordar meia hora mais cedo, você já ganha muito tempo. Vai para o seu local de estudos. E aí, o que eu faria? E é o seguinte, a primeira coisa de tudo, eu usaria um sistema de repetição. Lembra que eu estou dando um exemplo de plano. Eu utilizaria um sistema de repetição espaçada, tá? Se você não sabe o que eu estou falando, eu vou colocar aqui, o meu editor de vídeo vai colocar aqui, coloca aqui Anki, tá? Escreve Anki na tela, bota aqui Anki, e aí eu vou colocar um link para o Anki, que é um sistema de repetição espaçada, é um sistema de memorização, vai ter o link aqui, vai ter o link na descrição também desse vídeo, se você não sabe o que eu estou falando, e é basicamente um sistema que ajuda você a memorizar coisas, tá? E aí eu começaria a memorizar frases, né, a aprender frases em italiano, né, que eu falei que eu estudaria, mas no seu caso seria em inglês. E aí, todo dia eu aprenderia algumas frases, né? Se eu tivesse, por exemplo, um site como... Hoje em dia a gente tem o mariovergara.com e todo dia a gente tem novas frases, novos artigos. Então, todo dia eu pegaria o meu Anki, o meu SRS, o meu sistema de repetição espaçada e acrescentaria algumas frases novas nesse sistema de repetição espaçada e revisaria minhas frases antigas. Então, todo dia eu estudaria algumas frases no idioma para aos poucos ir treinando. E isso é uma coisa rápida, uma coisa que não ia levar nem 30 minutos, né? A parte de revisão e a parte de adicionar frases. Todo dia de manhã, na minha rotina matinal, eu levantaria e faria, né? Revisaria minhas frases antigas, adicionaria mais frases no meu SRS, no meu Anki, e nem 30 minutos eu já ia ter aprendido um monte de inglês. Aí quando eu terminasse de fazer isso, tá? E assim, depois que eu fizesse isso, que era meio que uma como é que pode ser, aquela atividade que eu tenho que fazer antes de qualquer outra coisa, eu ia fazer uma pausa, né, para dar uma descansada no cérebro, ia fazer um café, porque eu gosto muito de café. Olha como isso é uma coisa totalmente pessoal minha, mas vê como é fácil de definir e como é legal, tá? Faria um café, pegaria, sei lá, um pão com ovo, alguma coisa que eu gosto de comer, e depois que eu fizesse isso, voltaria para mais uma sessão de estudos de mais uns 20, 30 minutos. E aí o que eu faria? Eu pegaria um texto com áudio no idioma, então se fosse italiano seria um texto italiano com áudio desse texto, se fosse inglês um texto com áudio em inglês, e eu estudaria aquele texto. Eu passaria o texto, viria as palavras que eu sei, viria o que eu não sei, procuraria coisas no dicionário, faria um estudo geral daquele texto para me familiarizar com aquilo lá. E aí, terminando isso, 20, 30 minutos no máximo, eu fecharia a minha rotina de estudos. Vocês estão vendo como é simples, né? Se você consegue fazer isso, né? Você consegue acordar um pouquinho mais cedo e fazer uma rotina matinal. Ou você consegue, de repente, você vê novela todo dia de noite. Tira a novela e faz uma rotina de noite, mas arruma um tempinho ali que você vai fazer esse estudo. E esse estudo, tá? Parece pouco, mas se você fizer isso todo dia, já vai turbinar, né? Já vai acelerar muito
o seu aprendizado. Só que não é só isso que eu faria, tá? Num simples plano de estudos de inglês todo dia. Isso você consegue fazer e vai te dar motivação. Além de fazer isso, quando eu terminasse a rotina, eu ia pegar, lembra que eu estudei um texto? Eu ia pegar o áudio daquele texto, colocaria aonde? No meu celular, com o meu fone de ouvido, e de vez em quando, ao longo do dia, quando eu estivesse andando na rua, quando eu estivesse dirigindo, quando eu estivesse lavando a louça, quando eu estivesse fazendo outras atividades, eu colocaria o fone de ouvido e escutaria algumas vezes aquele áudio. E eu sei que se eu tiver disciplina de em todos esses momentos ociosos, né, de repente quando eu for no mercado comprar alguma coisa, sei lá, tá, quando eu vou na farmácia, etc., colocar o foninho, eu sei que eu ia conseguir escutar muitas e muitas, pelo menos umas 10 vezes, aí, dependendo do tamanho do áudio, o áudio que eu estudei pela manhã. E eu faria isso todo santo dia. Vocês estão vendo como é um plano muito simples, muito fácil e muito palpável. Qualquer um de vocês aí com um pouquinho de dedicação consegue implementar. E eu não preparei isso aqui de antemão, não. Tá? Eu vim aqui, liguei a câmera e tirei o plano da minha cabeça. Tá? Por quê? Por que eu consegui fazer isso? Porque eu já estou acostumado com o processo. Só que eu tô, né, talvez você não esteja com o processo de aprender línguas. Então eu estou passando aqui para vocês uma palhinha do que é. E cara, se você colocar isso em prática, esse plano simples e adaptar para a sua realidade, com certeza você vai ter muito mais resultado. Teve um vídeo que eu gravei anteriormente que eu falei que você tem que ter disciplina e paciência. Então, se você juntar esse plano simples de estudo com um pouquinho de disciplina e paciência para fazer isso durante muitos meses ou até alguns anos, não tem, é quase impossível você acabar não aprendendo, seja lá qual for o idioma que você quer aprender. Se for inglês, melhor ainda, mais legal. Beleza, pessoal? Espero que essa dica simples e rápida te ajude aí a ter mais resultado nos seus estudos, no seu aprendizado do inglês. E pra terminar esse vídeo, não feche o vídeo ainda não, eu quero fazer um convite rápido para você, e é o seguinte, é um convite para um evento online que eu vou estar fazendo em março de 2016. Que evento que é esse? Esse evento é a 5ª Semana do Inglês. Talvez você já tenha visto Semana do Inglês, já tenha ouvido falar, talvez não. Mas é o seguinte, o que é Semana do Inglês? Semana do Inglês é um evento que eu faço todo ano, 2 vezes por ano. Essa é a 5ª vez que a gente está fazendo, a primeira vez de 2016. E a Semana do Inglês, como o próprio nome diz, é uma semana em que eu libero para vocês uma série de vídeos e aulas de inglês. São uns vídeos um pouco mais elaborados, né? Vídeos tipo esse aqui do YouTube. Eu falei do YouTube, mas tem gente que vê no Facebook. Tipo esse vídeo aqui que eu tô fazendo, só que um pouco mais elaborado. São vídeos mais longos, com edição, com imagem, com foto, com texto, em que eu explico em mais detalhes os meus métodos, as minhas técnicas, tudo que eu sei e tenho para passar para vocês aí sobre como aprender idiomas, né, principalmente inglês, de uma forma efetiva. Tem uma aula, inclusive tem uma aula de inglês inteira comigo, uma aula, você vê a aula comigo, eu explico a aula, você vê meu método na prática, você pode ter um PDF para você baixar, tem um áudio para você não só ver a aula, mas colocar em prática e ver realmente se a coisa funciona para você. Enfim, Semana do Inglês é um evento fantástico. A última vez que a gente fez, olha só, na última vez teve mais de 100 mil pessoas assistindo, participando, foi super fantástico. E agora a gente está tentando ver se a gente consegue ir para 200 mil ou até 300 mil pessoas participando nessa 5ª Semana do Inglês. Quando que é a Semana do Inglês? Em março de 2016, do dia 7 de março ao dia 11 de março de 2016, evento 100% online, 100% gratuito. Você pode participar, é só se cadastrar, tá? Para participar você tem que se cadastrar. E é o seguinte, em algum lugar aqui, pode estar nesse vídeo, pode estar na descrição aqui em cima, pode estar na descrição aqui embaixo, e em algum lugar tem um link de cadastro na Semana do Inglês. O que você tem que fazer? Clica no link de cadastro, você vai lá para a página da Semana do Inglês, você faz o cadastro, é rapidinho, não demora, você coloca lá só seu e-mail, bem simples, a página não tem quase nada, é super simples. Você entra lá, faz o cadastro, confirma, você tem que confirmar que você tem um processo de confirmação, mas isso é uma medida de segurança, tá? Para garantir que só gente de verdade, que ninguém coloca um e-mail falso lá, mas você faz o cadastro, terminando rapidinho, você vai estar na nossa lista de pessoas cadastradas na Semana do Inglês, e aí quando começar um evento, como eu disse, em 7 de março de 2016, a gente vai entrar em contato falando que o primeiro vídeo saiu, você pode participar, daí tem uma área de comentários, pra você deixar comentário, pra você interagir, enfim, é fantástico, você vai adorar. Como eu disse, vai ser do dia 7 ao dia 11 de março e você não pode perder. Não importa, se você não sabe inglês e quer começar a estudar, participa. Se você já sabe um pouquinho e quer melhorar, participa. Se você já sabe um montão, mas está procurando aí métodos mais legais, diferentes, participa também, você vai adorar. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá um curtir, um gostei, um compartilhar e não deixe de se cadastrar para a 5ª Semana do Inglês, que vai ser super, mega, ultra incrível. Um grande abraço, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!